Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Além da Clínica Podcast. Eu sou a Gabriela Lopes, estudante de medicina, e aqui a gente conversa um pouquinho sobre além da clínica, além do que a faculdade ensina pra gente, sobre o que o mercado exige. Hoje eu tenho o prazer de receber a Márcia Moretti. Ela é doutora pela Faculdade de Medicina da USP, enfermeira especialista em dor, professora na pós-graduação de dor do Einstein. E, doutora, é um prazer te receber aqui com a gente. Prazer é meu. Muito obrigada pelo seu convite, né? E bem interessante, porque o podcast Além da Clínica, né? Dá uma visão mais ampla para o estudante, para quem está aí entrando no mercado, né? Com novas possibilidades e oportunidades de conhecer algumas áreas. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Pra gente começar aqui, né? Acho que todo mundo tem essa pergunta, todo mundo que tá aí assistindo a gente, e eu tive essa pergunta. Como que você decidiu, você saiu da faculdade e falou, vou fazer especialização em dor? Da onde surgiu essa ideia? Foi durante a faculdade? Foi depois? Como que surgiu? Não foi bem assim, não, né? Isso faz muitos anos. Eu estou na área de dor por aproximadamente 17 anos, tá? Minha primeira área é pediatria. Trabalhei, né? Legal. Me aposentei, inclusive, pelo Einstein, né? Na UTI pediátrica. Só que naquela época, com uns 15 anos, mais ou menos, na pediatria, eu fui convidada a participar do grupo lá no Einstein de dor. Como convidada, né? Ouvinte, Sim, né? sim. E aí, como era uma área que me interessava, né? Desde a minha especialização em pediatria, e aí eu comecei a participar voluntariamente, comecei a me interessar, e aí fui convidada a ser referência de dor na pediatria. Ah, Eu que comecei a legal. fazer dor na pediatria, por incrível que pareça. Aí, a partir daí, nós fomos montando, percebemos que as equipes, os profissionais tinham dificuldade no manejo de dor, né? Que é uma demanda, né, que tem. De uma forma geral, no hospital. E aí nós começamos a desenvolver e criar a pós-graduação em 2009. Foi Legal. lá no Einstein mesmo. Como eu sempre dei aula na graduação de enfermagem, eu estava super familiarizada com Sim. toda a parte de cronograma, de ementa de curso. Então, aí vamos montar para ajudar. E aí, inicialmente, era só para funcionário, né? Para colaboradores. Mas aí depois abriu para o público externo e aí está até hoje aí após. Então, assim, só que quando eu fui convidada para fazer parte do grupo e depois trabalhei exclusivamente com dor dali para lá, né? Desde 2009, de lá para cá, vamos dizer assim, Sim. eu não sabia exatamente o que uma enfermeira de dor fazia. Então, eu comecei a falar, meu Deus, né? E aí, naquela época, tinha muito cursos para médicos, Sim. não especializações, né? E Mas, não assim, em dor, né? era muito aulas, Ah, né? sim. Aulas, os laboratórios, né? E Mas aí, nada específico, nada assim. específico. E eu comecei o quê? Comecei a ir nessas aulas, né? Pegava carona. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre dor, percebi que tinha realmente um oceano azul que a gente poderia, quanto enfermeira, desbravar, né? E aí, só que eu tive que ir para fora estudar. Eu fui para fora estudar dor, né? Legal, você fez aonde? Então, eu fiz em Harvard o curso de dor também. legal. Fiz no Einstein, fiz no dor depois. Depois, o próprio Einstein me mandou para fazer um fellow lá no MD Anderson, né? O MD, que é um parceiro forte, né? Oncologia. Eu fiz dor e paliativo, fiquei lá um tempo. Depois eu fui para a Austrália fazer, na Universidade de Sydney, eu fui fazer educação de paciente com dor, que era algo que me inquietava, né? Como que eu vou envolver esse paciente? Como eu vou me conectar com ele, interagir com ele de modo que ele seja aderente aos tratamentos? Isso foi no decorrer desses anos, né? Não foi tudo na sequência, não. Porque eu comecei a sentir essa necessidade, mais e mais oportunidades para o enfermeiro atuar, né? É um mercado que tem uma demanda, né? Tem uma demanda. E E é depois multi, eu fiz, multi, sempre multi, né? Dor não tem como, né? Se alguém aqui tá me vendo e achando que o profissional da saúde, sozinho vai tratar dor, e ele, infelizmente, vai descobrir em breve que ele tá fadado ao insucesso. Então, precisa envolver, né? Equipe multi, interdisciplinar, né?
E aí eu fui depois, eu recebi um convite para estudar neuromodulação. Ah, legal. Lá, pela própria empresa, né? Então, porque lá fora as enfermeiras têm uma atuação bem diferente, né? Em termos de atuação na área de dor, né? Porque elas já estão há muito tempo nessa área, né? Como funciona essa interação que eles têm? Então, as enfermeiras, elas têm bastante autonomia lá fora, né? Ah, tá. Então, toda a parte de implante de eletrodos, né? Implante de bomba intratecal, né? Para paciente com dor crônica e tudo, elas manejam muito bem, de forma ambulatorial, faz um segmento do paciente bem legal. Paciente de dor crônica de uma maneira geral. Então, eu queria ver um pouquinho para que eu pudesse trazer e moldar, né? Modelar um pouco a minha atuação aqui. Então, nessa trajetória toda, né, de alguns anos que investindo, né, em cursos, e depois após aqui começou, muitas coisas melhoraram, né? Há uma área nova, mas que ela vem crescendo numa proporção bem grande, né? Dito isso pela própria Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. Que aí depois eu fui da diretoria, né, numa época. Legal. Então, assim, foi ampliando o meu conhecimento, que me abriu novas oportunidades, sem dúvida nenhuma. E é legal porque a área da dor é uma área que ela abrange várias especialidades, né? Então, não só a questão, não é só um neuro, não é só um anestésio, um ortopedista, ele envolve... dentro da área médica, qualquer área, inevitavelmente, você vai lidar com paciente com dor, né? E para os enfermeiros também, para o fisioterapeuta também, para o E é só psicóloga. Dor crônica? Não, a gente tem dor aguda e dor crônica. Aguda também. São abordagens diferentes, contextos diferentes, mas, né, geralmente a dor aguda mais pontual dentro do hospital, né? A gente lida muito com dores agudas, eu faço isso também, mas ambulatorialmente, ou seja, né, em clínicas, consultório ambulatório, a gente mais atua com a dor crônica, né, dos pacientes. Considerando a alta prevalência no Brasil, em torno de 30% da população tem dor crônica, nós temos bastante trabalho aí quanto profissionais de saúde. Então, a oportunidade, inevitavelmente, você vai se deparar com alguém com dor. Então, eu falo muito para os enfermeiros, se você trabalha com a oncologia, você vai ter paciente com dor. Na pediatria, vai ter criança com dor. Né? Na obstetrícia, né? Tem dor. Na neuro, tudo tem dor. Geriatria. Então, assim, a especialidade dor, mesmo que você não queira... Por exemplo, se você se formar e falar, eu não quero trabalhar com dor, mas o conhecimento que você vai ter, que você não teve na sua faculdade, eu te garanto. Com certeza. Tá? E não é só dentro da medicina, dentro da área da saúde. Né? Hoje são poucas universidades que têm na sua graduação uma disciplina específica de dor, que é uma das grandes batalhas e desafios da sociedade para implantar isso dentro do MEC, né? Eu vejo que na minha faculdade, por exemplo, quando eu falo, né, de medicina da dor, quando eu conheci essa especialidade, que eu não conhecia, né? Eu achava que não... Pra mim era aquela questão, tipo, o doente tem dor. Então, eu achava que só as especialidades normais cuidariam da dor, né? Não achei que tinha uma especialidade para entender a dor e tratar a dor. E eu vejo na minha faculdade, é uma demanda, assim. As pessoas realmente não conhecem, não sabem o que um médico da dor, o que um enfermeiro da dor, o que a pessoa que se especializou na dor faz. E até uma pergunta que eu te faço. O que o profissional da dor faz no hospital? E aí, só abrindo parênteses, se você não sabe, os profissionais ainda não conhecem, imagine o paciente, né? Com certeza. Então, todo mundo, quando a gente chega lá para falar, olha, eu sou enfermeira da dor, ele, oi? Como assim como assim? Existe isso? Né? Essa pegadinha, não. Bom, o profissional da dor, então, ele tem o profissional da dor, né? Vou falar profissional porque quando a gente está falando de várias áreas, né? E, embora a minha área seja a enfermagem, mas eu lido dentro de uma equipe multi. Então, a gente troca muito, né? Saberes, experiências, né? Certeza. Isso é a grande vantagem de você trabalhar de forma multi-interdisciplinar, né? Mas o profissional da dor, ele olha o paciente na sua integralidade. Nós não tratamos dor, nós tratamos pessoas que têm dor. É diferente, completamente diferente, né? Embora tenha a parte clínica, tem os procedimentos, né? Que os médicos
aí têm a oportunidade de Mas oferecer. o centro é o paciente. Mas né? o centro sempre, o foco é o paciente. Sim. E aí você tem a grande oportunidade de tratar a pessoa e aí você precisa realmente se instrumentalizar. Porque na nossa formação a gente fica o quê? Eu vou, uma dor lombar, vou tratar a coluna lombar. É a cervicalgia, vou tratar a cervical, né? Então, assim, fica muito segmentado. Com a dor já não dá. Você precisa ter um entendimento mais amplo, né? É mais integral, né? Integral. Então, por isso que quem é clínico faz clínica médica. Ele muito bem, porque ele tem uma visão bem macro, Mais geral, né? Porque a gente precisa, porque veja bem, quem tem dor, olha, veja, o paciente que tem dor é um paciente, vamos considerar dor crônica, né? É um paciente que ele tem distúrbio de humor, né? Então, aí você tem que entender. Sim. Mas eu vou tratar tudo? Não, a gente não trata tudo, mas precisa saber identificar e avaliar. É um paciente que tem, muitas vezes, fadiga, muitas vezes ele tem sobrepeso, né? Muitas vezes ele tem outras comorbidades, né? Diabetes, etc. É um paciente que ele tem alterações metabólicas. Então, assim, Tem diversos você fatores, tem né? que ampliar um pouco, né? A sua lente para isso. Então, o profissional de dor, ele tem que acreditar e ter o entendimento que ele precisa ter um olhar biopsíquico, sócio-espiritual do paciente, né? É um paciente que é demandante, né? Ele demanda muito de acolhimento, atenção, escuta ativa. Sim. Então, a gente trabalha todas essas habilidades, né? Na formação do profissional da pós-graduação, especialista em dor. Então, tudo isso muda completamente a abordagem e, consequentemente, a nossa tomada de decisão, as intervenções que nós realizamos, né, nos pacientes. Sim. Como a gente trabalha muito coeso com o médico, né, com o fisioterapeuta, e a gente aprende muito com outros profissionais, né? Dentro de uma equipe multi, a gente tem os papéis muito bem estabelecidos, né? E a enfermeira acaba centralizando muita coisa, né? Então, dentro desse contexto, a enfermeira também. E todo mundo fala assim, mas dor é só dentro do hospital? Não, né? gente não tem, pode ter equipes de dor, né? Hoje cresce muito, grupos de dor nos hospitais, até por uma questão de qualidade da assistência. Então, a dor é um indicador de qualidade importante, né? Então, as instituições estão realmente se organizando para isso, então é uma oportunidade, né? E 2, fora do hospital, que pode ser um ambulatório, pode ser seu consultório, a sua clínica, né? Então, isso tudo precisa de uma equipe multi. Então, tem oportunidade para todo mundo atuar. Então, é uma área nova, crescente, e que realmente está abrindo oportunidades e portas para os profissionais se prepararem para isso, né? O mercado da saúde, ele vem se inovando, né? Cada vez mais. Como que você descreveria, assim, para o pessoal que está assistindo a gente aqui, essa inovação na área da dor? O que você vê como inovação? Eu que comecei, já tem mais de 15 anos, mudou muita coisa, né? As pessoas antes achavam que a dor é simplesmente um sintoma, vamos tratar, né? Hoje a gente sabe que ela é a própria doença, muitas vezes, né? E como tal, a gente tem que ter esse olhar que eu falei. Mas, de lá para cá, muitas coisas mudaram, né? Os profissionais começaram a buscar possibilidades, né? Não farmacológicas, que temos bons níveis de evidência para dor, né? Que muitos nem acham que é possível e tem muitas... Com terapia, você diz? Terapias não, as integrativas, por exemplo. Sim. Os procedimentos minimamente invasivos, que a cada vez mais cresce novas técnicas para contribuir, né, para neuromodular o paciente de dor. Então, isso tudo vem trazendo a fisioterapia, né, com várias técnicas que também tem excelentes profissionais que a gente conhece aqui, que tem realmente especialista em dor, trata somente determinadas dores com grandes protocolos clínicos. Então, tem um oceano azul aí de oportunidade para todos os profissionais. A ciência, né, tem muita coisa que a gente não consegue responder ainda de dor, né? A ciência básica
Ela nos ajuda, a gente vê muito isso nos congressos, né? Pesquisa genética, imuno, essa relação com a dor. Então, vê quanto amplo a gente está falando aqui, Muita né? coisa, Então, isso tudo vem trazendo para nós a oportunidade a cada dia de novas terapias para controle da dor. Mas o que eu acho mais interessante de tudo, né? E é uma coisa particularmente que eu gosto muito, é toda essa parte de interação com o paciente no sentido de educação mesmo, né? Sim. Porque uma parte, né, um pilar do tratamento do paciente é o que não é o remédio, né? Não que o remédio não seja importante, mas há realmente uma crença que somente o remédio é o suficiente. A gente sabe que não é isso. Assim, né? A gente precisa de muito mais, tanto do profissional, com as práticas não farmacológicas, mas também do paciente com mudanças de hábito, né? E aí é com o a entendimento dele, né? é com a educação. Então, veja, e educar é complexo, né? Porque você precisa muitas vezes mudar comportamentos. A psicologia hoje ajuda muito a gente, a saúde mental de uma maneira geral, né? A tratar e cuidar melhor desses pacientes, né? Porque eu tenho pacientes que têm dor há 15, 20 anos, né? Sabe lá o que é acordar todo dia com dor? Não é fácil, né? Então, você tem que convir que são pessoas que realmente precisam de um suporte, de um acompanhamento, né? Dos profissionais e com todos eles pensando em meta e estabelecer um plano de tratamento integrado, né? Então, é complexo, mas, assim, todo mundo fala, né? Eu dando aula até essa semana, eles falaram, mas isso tudo vai custar muito caro, né? Ter todos esses profissionais. Às vezes a gente não consegue, viu, Gabi, ter todos os profissionais, mas é importante você saber para quem encaminhar. Né? Às vezes fala assim, mas eu tenho que avaliar tudo isso no paciente, mas eu não sou psicóloga, eu também não sou, mas eu preciso saber que é um ponto, né? Um exemplo, né? Ponto importante do tratamento é realmente a saúde mental do paciente, que interage, né? E afeta, influencia diretamente na dor dele. Então, se é isso importante, a gente tem que saber identificar para poder encaminhar, né? Se você não tem condição, que fala, não, Márcio, meu consultório é pequenininho, eu estou começando, né? Eles falam assim, falei, ok, não tem problema, mas veja alguém que possa você ter um contato, que você confie, que você possa trocar, retroalimentar. Ele encaminha para você, você encaminha para ele, né? Então, eu faço muito... A gente tem que tentar isso, porque senão você achar que só você e deixar o paciente ir atrás é muito difícil. A gente precisa se conectar, fazer network, parcerias para poder dar conta. Toda a questão da multi, né? Tipo, é uma área que a gente tem que se envolve adaptar. todo mundo, né? Não adianta só centralizar em um profissional, porque aí todo mundo fala assim, mas você está se baseando no Einstein. Não, eu não atendo paciente só no Einstein, né? Eu faço consultoria em várias instituições e lugares. E a gente sempre tem que achar uma forma de contornar essas objeções, né? Sim. Eu trago isso porque todo mundo fala assim, é fácil falar. Não, eu sei que não é fácil montar uma equipe, manter todo mundo, né, coeso de maneira horizontal, né? Eu sei que mas isso é a melhor evidência da prática de manejo e tratamento da dor. Uma pergunta que veio agora, assim, para mim. A gente tem no setor público a área da dor também? Ou é só no privado hoje em dia? Temos, e não muitos centros de dor. Não igual, mas... Você sabe que aqui, inclusive aqui em São Paulo, né, a prefeitura tem em torno de 7 centros de dor crônica. Ambulatorial, sabe? Sim. Da atenção básica, sabe? Sim. E fora os hospitais públicos que têm ambulatório e equipes de dor. Mas ainda não atende, né, a demanda da população, infelizmente, né? Eu penso que a área de dor ela é tão importante na formação quanto profissional, que ela deveria começar lá na atenção básica. Sim. Porque é uma forma da gente evitar a demanda que nós temos. Às vezes, nos hospitais públicos, o paciente fica meses para tentar encaixar numa consulta, com a equipe de dor, né?
Você vê no HC, onde eu fiz meu doutorado, né? Eu colhi lá no grupo de dor, paciente leva meses para passar, né? Então, assim, é complicado mesmo, né? Não tem a prevalência muito alta, uma demanda grande para uma oferta de serviço pequeno, né? Que contemple. Então, acaba saturando muito, né? Você vê como é um mercado que realmente precisa de profissionais, né? Então, precisa. Gente que está aí assistindo, é um que mercado que vale precisa. Vale a pena você entender um pouco melhor para ver se faz sentido, né? Se tem, né? Aquela coisa, né? Quanto mais informação você obtiver, mais certeza você vai ver se você quer ou não fazer isso, né? E a área de dor é uma delas. É uma área muito jovem, né? Vamos dizer assim, né? Comparada a outras. Como que você descreveria os principais erros que os profissionais têm nessa área, por ser uma área nova? A gente tem erros, misconcepções, crenças que as pessoas têm, né? Estigmas dessa área. Temos bastante, né? A gente todo dia luta com isso, né? Primeiro, as pessoas muitas vezes desvaloriza a queixa de dor do paciente, primeiramente, né? Não sei se você que está me vendo já conhece provavelmente alguém com dor crônica ou já cuidou mesmo de alguém. Eu tenho familiar com dor crônica. A gente sabe que é um paciente demandante. Chega uma hora que as pessoas só acham, o paciente está inventando, acho que não é tudo isso. Então, esse é um erro clássico, básico e frequente, né? Tudo relacionado à falta de conhecimento, né? De entendimento, de como eu vou avaliar melhor, como que eu vou identificar, porque isso vai me demandar uma tomada de decisão. E agora, o que eu faço, né? Então, eu não vou. Aquilo que eu não valorizo, eu não identifico. O que é uma coisa meio contraditória, né? Porque a área da saúde, no geral, a gente tá trabalhando pro bem-estar do paciente, né? Resolver o problema do paciente. Aí você fala, olha, subvaloriza, né? Então negligencia o tratamento. Sim, com entende? certeza. Isso é um erro clássico. Todo dia a gente vê, né? Outro erro clássico é, às vezes, as pessoas acharem que, fez cirurgia, não vai ter dor. Ele está esperando o quê? É esperado ter dor, sim, pós-cirúrgica. Não é normal deixá-lo sentir dor. É totalmente diferente. Isso também é um erro bem clássico, né? Você está perguntando assim. Então, assim, não vamos dar nenhum remédio para dor, analgésico, que pode mascarar as intercorrências de uma cirurgia. Isso é desde a época do meu avô. Hoje em dia não é mais assim, né? A gente tem outros marcadores e indicadores que pode dizer, né? De alguma intercorrência. Que possa estar complicação e deixar o paciente sentir dor, né? Então, isso ainda a gente, né? Considerando 70% dos pacientes hospitalizados têm dor. Né? Olha só, né? Estamos dentro do hospital, né? Sob supervisão do profissional e sofrendo de dor, né? Então, é um erro também muito... E as pessoas acharem que a dor está na cabeça do paciente. Tudo assim, tudo é psicológico, né? Não necessariamente. Tudo é psicológico, né? A gente sabe, eu sempre falo, olha, dor psicológica, ela não existe. O que existe a dor, ela é uma experiência. E quando a gente fala de experiência, é algo que é significativo, que marca na tua vida. Só que é uma experiência desagradável, não é agradável, né? Então, mas ela, né, no seu conceito, né? Ela é uma experiência sensitiva, porque envolve o sistema nervoso periférico e central, ok. Sim. Mas ela também é uma experiência emocional, né? Então, não há possibilidade nenhuma, diante de um evento doloroso, seja ele agudo, crônico, não importa, você não ter uma ansiedade, uma preocupação, um estresse, um medo, uma angústia. Então, não é que a dor psicológica, né? São os fatores psicológicos, a dor afeta os fatores psicológicos, nosso aspecto psicológico, e os aspectos psicológicos modulam essa dor para mais, né? Então, não que a dor... Então, todo mundo fala, tá na cabeça dele. Não, o que acontece é que o paciente, com o passar do tempo, do estímulo, né? Persistente, no caso da dor crônica, geralmente ele desenvolve, sim, uma ansiedade, uma depressão, mas pela imposição,
né, do sofrimento, ele tem comportamentos dolorosos. Aí entra como é importante ter a equipe multi, Exatamente. né? Então, assim, não rotulo com o paciente que ele tudo. Porque, primeiro, você não está cuidando, você está descuidando. E o paciente fica extremamente fragilizado. E, por último, assim, no ranking, é que as pessoas acham que o paciente sempre ele é um viciado, né? Medicação, né? Que é remédio. Quer remédio porque ele pede remédio, né? Não que não exista, né? A gente tem aí, mas com toda aquela mídia, né? Da crise, né? Que os Estados Unidos, né? Viveu aí dos opioides, né? Sim, Isso sim. foi muito bem. Não que a gente não tenhamos que ter cuidado e monitorar esse paciente, né? Lógico, a gente tem uma responsabilidade, porque ele... Tem casos e casos, e também, né? A gente não vai deixar de usar por isso, desde que tenha uma boa educação e use com parcimônia, né? Sempre eu falo isso. Mas, se o paciente chega, as pessoas nem conhecem ele direito. Se ele pediu medicação, porque ele é um paciente de dor crônica, por algum motivo, teve uma crise de agudização, ou às vezes ele sofreu uma queda mesmo, né? E pediu uma medicação, porque ele já é um paciente, né, sensibilizado, ele é um paciente de dor crônica, e as pessoas já rotulam esse paciente, falam, olha lá, chegou viciado. O paciente mesmo fala isso pra gente. É muito desagradável. É complicado e também, as pessoas acabam, esse rótulo, né, gera uma situação desconfortável. Então, eu sempre falo, né, quando eu falo para os enfermeiros, antes da gente falar se é ou não abuso, se ele está fazendo mau uso, abuso, ou até mesmo vício, né? A gente tem que entender, mesmo que a gente, primeiro, precisamos ter clareza do que a gente está falando, então não vai ser num contato prévio que a gente vai chegar a essa conclusão, então temos que, usar ferramentas, né, que respaldam, mesmo que ele seja, em algum momento alguém prescreveu para ele, ou ele fez mau uso, ou alguém não orientou adequadamente, não importa o motivo, mas a gente tem que tratar essa pessoa, né? Então, isso é um erro muito, as pessoas rotularem sem saber exatamente. Às vezes, a gente passa nesses pacientes e faz um ajuste, né? O médico vai lá, faz um ajuste, coloca um adjuvante e o paciente fica bem, e o povo achando que ele estava pedindo medicação a mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não ter o preconceito. É um preconceito. Sabemos que temos, sim, mas a gente tem protocolos para isso, para tratar isso também. E analisar caso a caso, né? Agora, analise com calma, peça uma avaliação da saúde mental, da psiquiatria, né? Essa pessoa vai precisar de... tem os pacientes que têm ganhos secundários pela dor, né? Utiliza isso como uma forma. A gente sabe, existe também, não vivo no mundo de Bob, né? Não, isso a gente sabe porque, né? A gente está todos os dias. Mas mesmo, volto a dizer, nós, quanto enfermeira, a gente tem que sempre advogar pelo nosso paciente. Então, sempre a gente tem que fazer o quê? O meio-campo, né? E falar, mas independente disso, ele precisa de ajuda. Imagine uma pessoa que utilize da dor para chamar uma atenção, para não viver, não trabalhar. Para mim, já é uma pessoa que merece uma atenção especial. Porque, com certeza. Né? O trabalho, né, te dá prosperidade, tem propósito na vida, né? Eu precisar da dor para chamar a atenção do meu filho, do meu marido, né? Então, é sinal que realmente eu preciso de ajuda. Só faz me mostrar isso. Então, isso acontece? Eu vou dizer para você, acontece. Mas a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente banaliza também, né? muito, Exatamente, sabe? E aí, na hora que a gente banaliza, aí realmente a gente acaba subtratando. Então, isso gera, né? Aí não é só do médico, é do enfermeiro, do fisioterapeuta, senão a gente fica assim, mais do mesmo. Ele tem dor crônica mesmo, né? Não é mesmo. Ele tem dor crônica, ele tem dor. E afeta a vida dele, né? E a gente tem que, né? Muitas vezes a gente não consegue deixar um paciente de dor crônica sem dor. Mas a gente consegue dar qualidade. É possível. Eu falo isso para os pacientes, mas a gente precisa de um arsenal de profissionais para isso. Mas é possível. Como que funciona mais ou menos a avaliação da dor, né? Você utiliza uma tecnologia ou é mais como se fosse uma anamnese? Como que vocês fazem geralmente, na minha prática, eu utilizo, né, quando eu comecei a
fazer dor, uma das coisas que eu fui buscar, né, que a enfermeira, vi que ela tinha, né, as enfermeiras tinham uma propriedade muito grande e autonomia para avaliar a dor do paciente. Era um passo, porque o primeiro passo para tratar é a avaliação, né? Sim, com certeza. Então, e aí eu comecei a estudar muito, né? E vi que existia questionários, né, escalas. E aí comecei a me interessar por isso. Só que era papéis, eu aplicava, e aí o paciente respondia, depois eu tinha que, né, na caneta ali na mão, não dava tempo, porque já estava na vez do outro paciente. Então, assim, eu sempre falava, eu tenho que fazer alguma coisa para me ajudar a otimizar meu tempo e também me ajudar a mostrar para o paciente. Porque quando você utiliza uma ferramenta, que seja uma parte da avaliação, uma parte dela é as escalas, os questionários, a gente consegue ter uma visão mais ampla, né? Integral da dor do paciente em tudo que é a multidimensionalidade que ela afeta, né? Ela afeta o psicológico, o físico, mental, financeiro, social, né? Então, a gente tem instrumentos, né, multidimensionais para isso. Aí eu montei, né, criei um aplicativo, porque isso me ajuda muito, e eu uso no hospital hoje, eu uso na clínica, eu uso em consultório. E aí qualquer profissional consegue usar o seu aplicativo? Qualquer profissional. Tem alguns fisioterapeutas, né? São 13 questionários. Você só seleciona aquele que faz sentido. Então, inevitavelmente, você vai ter que fazer uma anamnese no paciente, um exame físico. Isso não, até porque a tecnologia não substitui a clínica, né? Sim. Com certeza. Então, eu passo visita com os enfermeiros e falo, vamos ver o que a gente pode aplicar. E o mais importante, não é só aplicar. Quando você utiliza o aplicativo, o físico mesmo, o instrumento papel, você tem a oportunidade de mostrar para o paciente. Isso é muito rico. Porque depois disso ele vai passar por uma avaliação, que seja do médico, seja do fisioterapeuta, e vai propor um tratamento. E a gente precisa reavaliar para ver como é que está o sucesso. Sim. Então, o aplicativo te dá essa possibilidade. Número 2, eu consigo sentar com o paciente, eu mostro para ele o resultado, e às vezes ele mesmo se espanta. Fala, nossa, meu Deus, como que a minha vida está, né? Porque você tem vários instrumentos. E aí a gente consegue mostrar para ele por que né, a gente precisa ter esse tratamento E às vezes ele mesmo não parou para analisar às todas vezes as variáveis, até eu né? entrego, ele posso levar para casa? Porque às vezes as pessoas não acreditam na minha dor, né? Tem paciente que fala assim, olha, tem hora que eu falo, Márcia, que eu tô bem, porque senão todo mundo fica de novo com dor. Nossa, toda hora que eu pergunto, você tá com dor? Tem que fazer alguma coisa para melhorar, né? Fica te cobrando. Sim. Então, quando você mostra e fala, olha, tá vendo? Todas as áreas da sua vida que a dor está prejudicando, é aqui que a gente tem que trabalhar com um profissional tal, aqui com esse aqui. Vamos priorizar, não é tudo de uma vez, talvez não. Vamos ver o que está mais importante, que pode impactar. Realmente a integralidade, né? Então, da dor. O aplicativo me deu essa agilidade, otimiza muito meu tempo, porque na hora que ele responde, ele pode responder no smartphone, ele pode responder no tablet, a gente pode mandar por e-mail, por WhatsApp, antes mesmo Muito dele legal. fazer a consulta. Ou a primeira vez, eu gosto que ele faça comigo para eu mostrar, porque nem sim. todo mundo está familiarizado, né? Ainda mais os idosos têm mais dificuldade, né? Os sêniors, né? Mas depois eu mando pelo WhatsApp, por e-mail, e ele já está acostumado. E qualquer um consegue Ele baixar. olha para mim e já me vê um questionário, né? Mas o questionário não te dá diagnóstico de nada. Ele é uma ferramenta que ajuda na sua avaliação, né? É uma avaliação mais ampla. Às vezes até um indicador, tem alguns médicos que falam para mim, Márcia, eu uso os questionários para encaminhar até. Porque eu encaminho para psicólogo, eu encaminho para fisioterapeuta, dependendo. Então, assim, é um screen, né? Uma triagem. Mas, e melhor ainda, você consegue, com o aplicativo, depois puxar quantos pacientes naquele mês, qual é o perfil. Então, você consegue fazer um bom banco de dados para você apresentar um trabalho, né? Agora no congresso mesmo a gente apresentou. Então, assim, tem bastante habilidades, né? Que a gente pode explorar do aplicativo. Então, ele, para mim, mesmo no hospital, eu utilizo também. É a dor, né? É a dor, o aplicativo. Se o pessoal de casa pesquisar ali na lojinha do celular, eles acham? Não é fácil. Ele é um web app. Ah, tá. Pelo então site. Ele não tá, ele tá no site. Ele não está na Apple Store, né? Não tá nem no sistema Android. Ele tá, um app, é uma assinatura anual.
né? Que Aí, dá gente, direito a se 10 alguém quiser. logins e senhas, porque aí Legal. cada um dos seus pacientes, geralmente você pode, tem gente que fala, eu divido com a colega, né, para ficar Sim. baratinho. Então, essa semana mesmo, porque você tem o seu login, só você vai ter acesso aos seus pacientes, ninguém mais vai Até ter por conta acesso. dos dados, né? Das A questões sensíveis, sim. lei de proteção de dados. Então, tem todas essas questões. Mas o primeiro passo é a avaliação. Então, quanto melhor a avaliação, melhor vai ser a proposta terapêutica desse paciente, né? Muito Então, legal. e é uma ferramenta que ajuda a gente, né? O ano que vem vai ter uma nova versão, inclusive com materiais de educação do paciente. Tem umas novidades aí que tá por vir. Muito legal. Pra gente resumir aqui a nossa conversa, assim, como que você descreveria tudo isso que a gente conversou? Como você resumiria para os estudantes e para os profissionais da saúde que estão aqui assistindo a gente nessa questão do manejo da especialização de dor, do manejo da dor do paciente, essa questão da multidisciplinaridade que a gente conversou? Como que você resumiria tudo, assim? Olha, eu acho que quem está saindo ou quem está pensando... eu acho que por conta do déficit, do gap que nós temos na nossa formação, né, em dor, infelizmente, em todas as áreas, eu acho que vale muito a pena, não é porque é uma área de atuação minha, né, eu vivo disso, não é por isso, mas eu acho que é um conhecimento que vai agregar muito valor para você, quanto profissional no futuro, independente da especialidade que você escolha após a sua formação, né, a sua graduação. E ter a oportunidade de trabalhar de forma multi-interdisciplinar também é um outro ganho que a gente tem, que abre muito a nossa lente, a troca de saber, o que a gente aprende um com o outro, né? São olhares completamente diferentes, né? Sim. E essa troca, nessa discussão, né? Nessa horizontalidade é que faz a diferença e que vai agregar valor para você ser uma pessoa, um profissional diferenciado. Ele é integral, né? Ele tem vários aspectos. Então, e hoje em dia, o nosso paciente, cliente, ele exige disso. Sim. Exige isso porque ele não quer mais aquela receita tchau e benção, né? Ele quer muito mais que isso, né? Porque ele vai voltar do mesmo jeito, dessa forma. Sim. Então, você precisa ter esse olhar mais ampliado, né? O enfermeiro pegar esse papel, né? Sim. Que é a avaliação, que é o que a gente faz, e além de tudo, independente do processo de tratamento, o enfermeiro, ele transita em todos, né? Sim. Na hora que a gente faz muito a navegação, né? Eu faço muito navegação de pacientes. Então, assim, eu acompanho ele toda a trajetória. Então, na hora que ele passa, depois que ele tem os medicamentos, eu acompanho. Depois o feedback, né, em casa, como é que ele está, as dúvidas, efeitos adversos. Então, o enfermeiro também está atuando, né? Na parte não farmacológica, nós temos N possibilidades de orientar o paciente a fazer as práticas integrativas também, assim como outros profissionais. A gente interage com o fisioterapeuta, né? Então, a gente acaba gerenciando o cuidado. Sim. Então, mas a gente precisa se preparar para isso, né, Gabi? Sim. Então, tanto o médico, né, a gente sabe que por conta da formação, né, às vezes eles têm dificuldade em relação a algumas drogas, sim, né, aos medicamentos. Temos um portfólio muito pequeno, mas assim, precisamos dominar isso, o enfermeiro saber fazer uma boa avaliação, né? O profissional da fisioterapia, tão importante também, a psicologia. Então, os alunos que vêm hoje fazer a pós-graduação, que ela é multi, né? Sim. Eles vêm justamente pela essa inquietação, sim, de querer saber algo que ele não obteve na sua formação. Isso e que está fazendo rico, diferença, né? Alguma coisa, será que tem alguma coisa que eu posso fazer a mais pelo meu paciente? Ele não precisa sair da especialidade dele. A dor vai somar, né? Sim. Então, eu digo para você, se quer entender um pouco melhor, busque informação, esclareça os seus pontos, conheça alguém, troque, né? Sempre falo isso, faça um network, veja quem está e quem fala assim, olha, agora mesmo a menina falou, Márcia, eu vou ela é de Recife, eu estou chegando em São Paulo, será que eu posso ver? Ela é enfermeira, como que trabalha, que me interessei, né? Então, assim, busca alguém, né, que faça para você entender melhor. Sim. Porque você vai ver que é uma área, né,
que dá grandes oportunidades de fazer a diferença na vida das pessoas. Aquilo é um oceano azul, né? Ainda tem muita possibilidades dentro dessa Independente, área. Assim. Se você é médico, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista também agora começou, né, a especializar, né? Então, a gente tem muitas oportunidades. Então, eu acho que tudo isso vai fazer a gente se tornar um profissional melhor. Sim. Márcia, que conversa maravilhosa que a gente teve aqui. A gente fala muito, né? A gente fala muito, mas assim, é porque é realmente um assunto que eu sinto que tem muita demanda, né, de conhecimento por esse assunto. Não é uma coisa que se fala muito na graduação, não digo só da medicina, né, mas digo da graduação dos profissionais de saúde em geral, mas a gente vê como que é uma área muito importante, né, porque a dor, ela tá inserida em todas as especialidades, em todo... O paciente, ele vai... A queixa dele, querendo ou não, muitas vezes é uma dor, né? Sim. Então, acho muito rico a conversa aqui que a gente teve. Acho que abriu muitas caixinhas na cabeça de todo mundo que está assistindo, como abriu na minha. Eu convido a todo mundo a entender um pouco melhor sobre essa área, né? O que faz dentro de cada área, né? O profissional, né? A atuação dele, né? Sim. Hoje é uma especialidade médica, né? Tem o título, né? Prova de título para especialista, né? Em dor, mas, enfim, tem hoje tem... Na minha época não tinha curso. Hoje tem vários cursos, né? E aí depois você pode fazer outros cursos para agregar, né? Os médicos fazem muitas intervenções, né? Os procedimentos minimamente invasivos. Então, tem muitas coisas legais. Talvez faça sentido para você. Então, acho que é válido entender um pouco melhor e ver se realmente é interessante, né? Sim. Gente, esse foi mais um episódio. Se você gostou, se você se sentiu representado, né? Se você se interessou por essa área da dor que é tão abrangente, né? E tão importante, né? Na prática clínica, acho que por ser multidisciplinar, multiprofissional, acho que é uma área extremamente importante no cuidado do paciente. Então, se você se sentiu representado, comenta aqui embaixo o que você achou. Eu vou deixar as redes da Márcia aqui também, para vocês acompanharem ela. Ela também tem um trabalho incrível capacitando, né, enfermeiros na área da dor. Se você quiser procurar um pouco mais sobre, eu vou deixar aqui para vocês seguirem ela. Obrigada. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do Além da Clínica Podcast. Foi extremamente rico. Comentem, curtam, se inscrevam aqui no canal, comentem, sigam também a Márcia. E é isso, pessoal. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada.